Fala galera, beleza? Hoje eu vou contar a história de um vampiro que tem eminência, é o primeiro vampiro de Innistrad, ele também é muito utilizado nos decks tribais de vampiro como comandante, inclusive esse aqui é o meu. Além disso, você vai conhecer as fraquezas dos vampiros de Innistrad, seus poderes e por que eles têm tanto medo da vacina. Hoje eu vou contar a história do Edgar Markov. Eu sou a Rai e está começando agora o Desvendando o Multiverso. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desvendando o Multiverso aqui no Magic com a Gil. Eu já tô trazendo novidade para vocês. Você, jogador que procura campeonatos de Magic de outros jogos, leilões, rifas, sorteios, ou mesmo você que quer organizar os seus próprios campeonatos, quer uma ajuda aí com a premiação, a plataforma Magic Pro tem a solução. Acessando o site www.magicpro.com.br ou baixando o app na Google Play, você consegue mais informações. E para você que tá procurando card game em geral e produtos nerd, você pode encontrar tudo isso na loja Pro Nerd Cards e Games, agora parceria aqui do nosso canal. Link na descrição. Se você tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você quiser, me segue no Instagram, @hit_high e curte nossa página do Magic com a Gil. Vamos à história do Edgar. Edgar é um vampiro do plano Innistrad. Mais uma vez, voltamos a Innistrad. Da última vez a gente tinha conhecido a história do necromante Giza. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode conferir aqui no card acima. Lá eu dou alguns exemplos de criaturas lendárias e planeswalkers que você pode encontrar no plano. Aqui eu vou dar alguns exemplos diferentes. Bom, em Innistrad você pode encontrar o humano meio demônio Tibalt, o anjo Liesa, a vampira Olivia Voldaren, o lobisomem Urich e a Thalia. Antes do surgimento dos vampiros no plano, a vida em Innistrad já não era tão fácil. Depois do surgimento dos vampiros, a situação só piorou. Até porque os humanos tinham ganhado mais um predador. Há milhares de anos atrás, antes de se tornar um vampiro, Edgar Markov era um humano alquimista que vivia no local onde hoje conhecemos como a província de Estência. Inclusive, a mansão Markov fica na província de Estência, em Innistrad. Antigamente, a gente poderia encontrar o tipo alquimista nas cartas de Magic, mas depois esse tipo de criatura começou a ser retratada como mago ou clérigo. Isso vai depender do objetivo do alquimista, seja conseguir imortalidade, curar pessoas, ou mesmo viver uma vida de luxo, porque o alquimista ele vai muito além da ciência, ele consegue fazer coisas que a ciência não consegue. A gente pode encontrar alguns alquimistas no multiverso. No próprio plano de Innistrad temos o necroalquimista Ludevic. Em Mercadia temos o alquimista de Choarin. E em Dominária, o alquimista de Afeto. Como é que seriam os alquimistas de todas as cores? Eu tô com a Pedra Filosofal há uma semana e já consegui fazer com que o mundo fosse mais igualitário. Eu não preciso da Pedra Filosofal, eu gosto das coisas como são. Eu tava com a Pedra Filosofal há uma semana, fiquei com raiva e acabei destruindo ela. Tô com a Pedra Filosofal há uma semana e já criei 2 Pedras Filosofais. Eu tô com a Pedra Filosofal há uma semana, me deram 2 sugestões, acabar com a fome do mundo ou completar o meu deck. Falando nisso, você quer ver meu deck for fora? No caso do Edgar Markov, a sua motivação era principalmente conseguir a imortalidade. Por 2 motivos. Primeiro porque nessa época ele era um humano normal, na sua província começou a ter uma escassez muito grande de alimento, as pessoas estavam morrendo de fome, elas não comiam há vários dias. E segundo porque o Edgar já era avô do Sorin e o Sorin já era adulto. Ou seja, por ele ser um humano normal e pela lei da natureza, ele não ia viver muito tempo. Logo, a grande motivação para o Edgar ser um alquimista era a busca pela imortalidade. Como alquimista, o Edgar não conseguiu nem resolver esse problema da fome, da escassez de alimentos, muito menos uma forma de retardar o seu envelhecimento. Isso abriu espaço para que um demônio chamado Shilgengar entrasse em contato com Edgar e lhe ensinasse um ritual para que ele e seus descendentes se tornassem vampiros. Boa noite. A demônio Shilgengar está com oferta especial. Na adesão do plano Vire um Vampiro ou Morra Tentando, você ganha um bônus de mortalidade e super força. Digite 1 para contratar o plano, ou 0 para encerrar a ligação. É claro que o Edgar digitou a opção 1, mas como é que a transformação em vampiro iria resolver todos os problemas do Edgar? Primeiro, no quesito imortalidade, os vampiros não morrem de causas naturais porque eles não envelhecem. Segundo, no quesito fome, uma pequena parte da população se transformaria em vampiro e a outra parte seria a comida deles. Isso porque para resolver o problema de escassez de alimento, eles não podiam transformar todas as pessoas em vampiro. Isso não fazia sentido algum. Peraí galera, silêncio aí por favor, tá? Não tem como a gente sobreviver aqui nessa Innistrad. Então a gente vai ter que transformar em vampiro. Ó, aqui desse lado aqui vai ficar os vampiros, né, na minha família. E desse lado, vocês aqui que não são da minha família,
Fica aqui do lado da comida, beleza? Ô, Edgar, sacanagem, né? Mas o Edgar demorou um tempo pra fazer esse ritual. Só que a fome foi se agravando cada vez mais. Daí fica a dúvida se esse período de fome foi uma armação do demônio Shugengar ou não. Mas se isso fosse verdade, o que o Shugengar iria ganhar com isso? Bom, o ritual consistia em beber o sangue de um anjo. E a gente sabe que demônio odeia anjo, né? Os Markov então amarraram um anjo e retiraram todo o seu sangue. O primeiro a se tornar um vampiro foi o Edgar Markov, marcando assim o surgimento dos vampiros no plano Innistrad. Logo depois, ele transformou o seu neto Sorin. Quando Sorin se transformou em vampiro, os efeitos colaterais da transformação fizeram com que ele acendesse a sua centelha, transformando assim em um Planeswalker. Ou seja, ele simplesmente desapareceu. Ele ficou vagando pelos planos e isso contribuiu para o distanciamento entre o Edgar e o seu neto. Mais tarde, a própria criação do Sorin, a Avacyn, contribuiria ainda mais para esse distanciamento, fazendo com que o Sorin não fosse bem-vindo na mansão Markov. Bom, os Markov acabaram se dando bem no quesito sobrevivência, eles eram uma família da aristocracia, tinha um membro que tinha um conhecimento ali de um alquimista, e além disso eles tinham um bom contato, que era o demônio Shugengar. Agora, como vampiros, que características a gente pode encontrar no Edgar e nos outros vampiros? Bom, primeiro, os vampiros de Innistrad são muito egocêntricos e têm uma visão distorcida da realidade. Eles acreditam serem salvadores da humanidade, porque eles realizaram um auto-sacrifício de deixar de ser humano e se tornar um vampiro. E isso vai mais além, porque os vampiros eles deixam os lobisomens afastados de Estência, que é o local onde a mansão do Edgar está. Ou seja, eles protegem as suas presas. Vocês sabem que a gente protege vocês dos lobisomens, né? Esse sangue aqui? Esse sangue aqui era do teu irmão. Segundo, eles são muito sociáveis, eles gostam de realizar grandes eventos em suas mansões. Terceiro, eles são muito materialistas, eles gostam das melhores roupas, joias, armaduras, armas. Apesar de a gente perceber só pela roupa do Edgar que ele vive uma vida de luxo, ele é o vampiro de Innistrad que menos se importa com isso. Quarto, enquanto os lobisomens são representados por uma raiva reprimida, os vampiros são representados por um desejo reprimido. Não é à toa que boa parte dos vampiros tem a cor vermelha, porque eles têm dificuldade para controlar seus impulsos. Agora vamos falar um pouco sobre o vampirismo em si. O vampirismo, ele não é causado por uma maldição ou por um vírus. Porque para se tornar um vampiro é necessário ou fazer um ritual bebendo o sangue de um anjo ou beber o sangue de um vampiro. Os próprios vampiros chamam isso de condição de sangue, que é como se eles trocassem de sangue e se tornassem um outro ser. Eles também não são mortos-vivos, apesar deles terem a pele gelada e não envelhecer. O que mais se destaca em um vampiro, além da pele pálida, são seus olhos. A parte que seria branca é preta e a íris a gente encontra prateada, dourada ou de uma cor muito diferente. A própria cor dos cabelos dos vampiros muda bastante também. A gente pode encontrar desde o preto até cores muito diferentes. Eles gostam muito de ter uma unha grande e curvada. Os caninos deles crescem à medida que eles mordem a presa. Os poderes comuns dos vampiros são não envelhecimento, uma força absurda e uma aura que eles emanam. Mas os poderes dos vampiros podem variar muito. Tem vampiros no multiverso que voam, tem vampiros que se transformam em animais, vampiros que fazem ilusões para se passar por um humano. No caso dos Markov, eles têm poderes psíquicos e fazem ilusões. Outros, como os Voldaren, têm a habilidade de se transformar em animais, como o morcego, por exemplo. A gente pode pensar também em algumas fraquezas dos vampiros. Primeiro, eles são imortais no sentido de não envelhecer, mas eles podem morrer por armas de madeira, de metal, em especial armas de madeira, principalmente aquela madeira mais viva. Segundo, os vampiros de Innistrad, eles não atravessam água onde a lua é refletida. É como se fosse algo sagrado, porque a água representa um recurso muito importante para os humanos e a lua é a fonte do poder angelical. Até porque no ritual onde foram criados os vampiros, eles utilizaram o sangue de um anjo. Mas isso não quer dizer que se o vampiro atravessar um rio, ele vai acabar morrendo. Só que se ele fizer isso, ele vai ficar muito perturbado, porque isso perturba muito um vampiro. Logo, o grande perigo em atravessar um rio é se ele estiver encantado com os poderes da Avacyn. Ela tem a capacidade de fazer com que o rio derreta o vampiro. Isso é fatal para eles. Então, para os humanos, viver perto de um rio é uma estratégia para não ser atacado por um vampiro. O problema é que a água tá ficando escassa em Innistrad. Para quem não sabe, o próprio anjo Avacyn foi criado pelo Sorin com o objetivo de parar essa caça indiscriminada feita pelos vampiros, principalmente. Porque os vampiros eram, sem dúvida, a grande ameaça para os humanos. Então a Avacyn, ela tinha esse objetivo de proteger os humanos
ela mantinha os humanos seguros, e os vampiros tinham muito medo da Avacyn. Várias pessoas que seguiam a religião ali da Avacyn usavam símbolos de prata, e os vampiros odiavam a prata. Agora você pode entender por que o Sorin não era bem-vindo na mansão Markov, porque os vampiros tinham medo e odiavam a Avacyn, e a Avacyn era uma criação do próprio Sorin. E a gente sabe que o Sorin criou a Avacyn para proteger os próprios vampiros. Como assim? Bom, os vampiros eles estavam caçando muitos humanos, os humanos estavam ficando escassos, e uma hora eles iriam ter que brigar entre si. Então a criação da Avacyn era para a própria segurança dos vampiros, porque senão eles iam voltar para aquela situação há milhares de anos atrás, quando o Edgar ainda era um humano. Ou seja, todo mundo estava passando fome, ninguém tinha comida, e eles se transformaram em vampiro. Mas sem humano também os vampiros iriam acabar morrendo. Pô, eu não sei porque que eu não sou bem-vindo em casa, cara. Eu só queria um anjo que mata qualquer vampiro. Se ele não comer em um ciclo completo da lua, ele vai acabar morrendo. Para que isso não aconteça, ele deve beber pelo menos 5 litros de sangue humano. E esse sangue tem que ser fresco, não pode ser de um humano morto. O mais bizarro de tudo isso é que os vampiros criaram um comércio de sangue. Então eles contratam pessoas para poder preservar o sangue. Esse sangue não pode ser congelado, então tem que usar magia para conservar esse sangue. E além disso, eles sequestram seres humanos, eles ficam ali como escravos, doando sangue o tempo todo para os vampiros. Alquimistas vampiros já tentaram utilizar o sangue de animais, mas não deu certo. Os vampiros precisam mesmo se alimentar de sangue humano. Então, se eles não se alimentarem durante um ciclo completo da lua, eles vão se dissecar e virar pó. Ou seja, já era para o vampiro. Mas o que acontece se um ser humano for mordido por um vampiro e sobreviver? Bom, ele vai começar a ter sonhos perturbadores, mas ele não vai se transformar em vampiro. Porque para se transformar em vampiro, ele precisa ou fazer um ritual com o sangue de um anjo, ou beber o sangue de um vampiro. Mas não é qualquer pessoa que vai virar um vampiro. Somente os humanos mais notáveis são escolhidos para se transformar em vampiro. O Edgar Markov ele foi o primeiro vampiro ali em Innistrad. Então os Markov são os vampiros mais antigos nesse plano. Haviam anteriormente 12 linhagens vampíricas. 3 delas morreram completamente, 5 delas são muito pequenas e somente 4 são as principais. São eles os Markov, os Voldaren, os Falkenrath e os Stromkirk. Os Markov são uma linhagem muito prestigiada por ter o Edgar como o ancestral comum de todos os vampiros de Innistrad. E essa linhagem é muito grande. Eles estão presentes em todas as províncias de Innistrad. A mansão Markov fica em Stência, um local muito sombrio, muito inexplorado e com pouco sol. Ela é uma propriedade que fica no topo de uma colina. Os humanos nunca se arriscam e vão até as montanhas. Para se vingar de Sorin, a Planeswalker Nahiri atacou a mansão Markov e a destruiu completamente, além de transformar todos os vampiros em pedra. Quando eu falo transformar em pedra, a Nahiri basicamente fez uma prisão de pedra para cada vampiro. Mas se todos os vampiros foram aprisionados, o que aconteceu com Edgar Markov? Ele também foi aprisionado? Bom, não se sabe ao certo o que aconteceu com Edgar, se ele foi petrificado junto com os outros vampiros pela Nahiri ou não. Mas de acordo com as próprias visões que o Planeswalker Jace teve ao visitar a mansão Markov, parece que sim, o Edgar estava na mansão. Ele viu estátuas e sentiu a presença que poderia indicar que era o vampiro progenitor dos Markov. A gente não tem certeza porque o próprio Jace não conhece a aparência do Edgar Markov. Outro ponto é que a gente sabe que o Edgar Markov ele morava ali em Stência, na mansão Markov, e ela foi destruída completamente pela Nahiri. Ou seja, é bem provável que o Edgar estava lá na mansão quando a Nahiri chegou e atacou todos os vampiros. Outro ponto é que depois que o Sorin é petrificado pela Nahiri, na mansão Markov, a Olivia Voldaren se autodeclara a Senhora de Innistrad. Mas se ele foi petrificado, ainda há esperança dele estar vivo, porque se o Sorin foi petrificado e depois ele conseguiu se livrar e sobreviver, pode ser que seu Edgar foi petrificado, há uma pequena chance dele estar vivo ainda. E o mais interessante do Edgar, que é a habilidade dele de eminência, que ele consegue ativar o efeito mesmo ali na zona de comando, sem entrar no campo. Isso pode ser tanto pelo fato dele ser um Markov, porque os Markov têm essa habilidade de criar ilusões, é uma característica dessa linhagem. Alguns vampiros podem ficar ali entre os humanos, sem serem notados, né? Como se ele estivesse ao mesmo tempo em todos os lugares. Por outro lado, isso também pode ser pelo fato dele ser o vampiro progenitor e todos os outros vampiros descenderem dele. Ou seja, como se ele estivesse ali presente em todos os vampiros. Ele pode estar inclusive aí do seu lado. No ano que vem a Wizards vai lançar um set só de vampiros e outro set só de lobisomens de Innistrad. Isso vai ser muito interessante porque pode sair carta do Edgar Markov e dos outros vampiros. Talvez a gente consiga descobrir o que de fato aconteceu com Edgar Markov. Eu tô muito ansiosa com essa coleção, eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês esperam dessa nova coleção? Comentem aí embaixo. Então é isso, pessoal. O Desvendando o Multiverso fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação
notificações. Me segue no Instagram, @hit_high e curte nossa página do Magic com a Gil. Te vejo na próxima semana com mais histórias aqui no Desvendando o Multiverso. Até mais!